Quanto que eu vou obter a partir de um investimento inicial a uma determinada taxa de juros? Como eu sei quanto dinheiro eu tenho que aplicar para depois de um determinado tempo poder comprar a minha casa própria, o meu carro, a minha bicicleta? Como eu faço isso em juros simples? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender. Pessoal, então vamos começar aqui com um exercício. Primeiramente, perceba que aqui à direita eu coloquei os principais conceitos e a sua representação com letras. Então, o capital inicial a gente vai referenciar sempre com um Czinho, os juros como J, a taxa de juros como I, o tempo representado por Nzinho e o montante por um M maiúsculo. As três fórmulas principais dos juros simples são essas três que estão arroladas aqui. Que os juros é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o período. M, que é o montante, é igual ao capital inicial mais os juros. E o montante também pode ser descrito como o capital inicial vezes uma constante, mais I vezes N. Então essas são as principais fórmulas e principais conceitos. Se você tem interesse, também tem um vídeo que eu gravei explicando o que é cada uma dessas coisas e como a gente chega nestas fórmulas. Pois bem, então vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício está nos questionando qual o montante gerado após 6 meses, tempo então, vou colocar laranja, por uma aplicação inicial de 1.200, a taxa de juros simples de 10% ao mês. Então, com isso, a gente pode fazer já o montante. Então, a gente tem aqui os principais conceitos. Vamos lá, o montante, então, ele é o que a gente quer descobrir. A gente tem o tempo em meses. Com um capital inicial de 1.200. E uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Lembrando que, quando a gente está trabalhando com as fórmulas fundamentais aqui, a gente tem que transformar a porcentagem em formato decimal, portanto, 10% dividido por 100, que vai nos dar 0,1. Bom, com essas informações, a gente obtém então o montante. Vamos usar a terceira fórmula aqui. O montante é igual a 1.200, capital inicial, abrindo parênteses, 1 mais, Izinho, 0,1, vezes N, meses, 6 meses. Portanto, o montante é os 1.200, vezes 1 mais, sempre a gente faz agora dentro do parênteses primeiro a multiplicação, 0,1 vezes 6, que vai nos fornecer 0,6. E finalmente, então, a gente vai fazer essa soma. Então, a gente vai ter o montante igual a 1.200, 1 mais 0,6. O montante vai ser 1.200 vezes 1,6, portanto, o montante é igual a 1.200 vezes 1,6 dá 1.920. Esse é o montante, então, gerado por aquela aplicação inicial de 1.200 após 6 meses a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. A resposta, então, é 1.920. Tranquilo? Ficou bem claro, né? Espero. E então vamos para um próximo exemplo, um próximo exercício. Bom, essa segunda questão ela é bastante similar à primeira questão que a gente já viu, com uma pequena diferença, que é a solicitação não mais do montante, mas sim do juro gerado por uma aplicação. O juro é o valor que, acrescido ao capital inicial, vai nos gerar o montante. Então, ela tem uma pequena diferença com relação à questão anterior. E está solicitando, então, qual o juro gerado por uma aplicação inicial de 1.200, a taxa de juros simples
de 20% ao mês, após o quê? Após 6 meses. Então a gente poderia fazer essa questão de duas formas, ou juntando a fórmula as duas últimas fórmulas aqui do montante, ou a partir desta primeira. Perceba, a gente não sabe os juros, então o juro é a nossa incógnita. Mas a gente tem outras três variáveis. Primeiro, que o capital inicial é 1.200, e a taxa de juros é igual a 20% ao mês, em formato decimal, 20% dividido por 100, 0,2, e que o N, ou o tempo, é 6 meses. Então, olha só, às vezes a gente tem dúvida em qual fórmula a gente usa, ou qual utiliza. Nesse caso aqui fica claro que é a mais fácil de fazer através desta formulinha, porque a gente não tem o J, a gente quer saber qual é o juro, mas a gente sabe qual é o capital inicial, sabe qual é a taxa de juros e também sabe qual é o tempo. Então fica fácil de ver que a partir da primeira fórmula a gente obtém de uma maneira mais rápida os juros. Então os juros vai ser igual ao capital inicial, 1.200, vezes a taxa, decimal, vezes o N, que é 6. Então vai ser igual, os juros vai ser igual a 1.200 vezes 0,2 vezes 1,6 dá 1,2. Portanto, o juro é igual a 1.200 vezes 1,2, que é R$ 1.440. Então, o juro gerado por essa aplicação é de 1.440. Qual seria um montante, então? O montante, se fosse questionado, seria o capital inicial, 1.200, vezes, ou melhor, mais, esses 1.440. A pessoa que aplicou R$ 1.200 a uma taxa de juros simples de 20% ao mês após 6 meses, teve um ganho de 1.440, mas no final, se fosse questionado o montante, ela retiraria então R$ 2.660. R$ 2.640, tá bem? Bom, e tem como chegar a esse valor dos juros a partir dessas duas outras fórmulas daqui? Tem sim, e a gente vai ver daqui a pouco. Fica até o final do vídeo que a gente vai ver como chegaria a este mesmo valor, nesta mesma questão, só que usando as duas últimas fórmulas. Antes disso, vamos para um outro exercício, um outro exemplo, que eu acho que vai ficar ainda melhor o entendimento de juros simples. A terceira questão, então, de juros simples para a gente trabalhar. Agora tem um conceito novo aqui. Bom, vamos começar a leitura. Qual o valor final, ou seja, o montante obtido, valor final, então o montante obtido a partir de uma aplicação inicial, de novo, de R$ 1.200, a taxa de juros simples comerciais de 20%, cuidado agora, ao ano após 6 meses. Agora a gente tem uma pequena diferença, uma coisa que a gente tem que atentar. A taxa está ao ano e o período está em meses. Tipicamente, nesse tipo de questão, a gente transforma a taxa que está ao ano na taxa proporcional, aqui no caso de juros simples, na taxa equivalente, que também é em juros simples, de 6 meses. Como assim? Se é 20% ao ano, qual será a taxa mensal? Em juros simples, basta a gente dividir 20% ao ano por 12. Um ano tem 12 meses, então a gente vai obter a taxa mensal a partir da divisão da taxa anual por 12. Em juros compostos, não é o tópico deste vídeo, mas fica atento que em juro composto não vai ser simplesmente dividir por 12, é diferente, mas aqui em juros simples é simples assim. Então, com o perdão da redundância, vamos lá para as nossas variáveis. O montante é o valor a ser descoberto.
a partir de uma aplicação inicial de 1.200, a taxa de juros comerciais de 20% ao ano. Vamos começar aqui transformando esses 20% numa taxa mensal. 20% dividido por 12 meses vai dar a taxa de 1, na calculadora vai dar 1,66666 ad infinito. Então a gente pode escrever isso como 1,6 com um traço em cima, que significa uma dízima periódica, ou você pode escrever também 1,6666667 sem problema nenhum. As duas coisas, só entenda que deve-se colocar sempre o máximo de casos possíveis depois da vírgula ao fazer os cálculos. Tá bem? Então a gente chega aqui 20% ao ano, mensalmente, em juros simples, é 1,666 ao mês. Ainda tem que fazer aquela nossa transformação, então é ao mês, que é dividir isso por 100, então 1,666 dividido por 100% vai nos dar a taxa de 0,016666%, tá bem? Aqui. Então vai ser, a taxa vai ser 0,0166666666. E nós temos também o tempo, o prazo, que é 6 meses. Perceba então, a gente tem a taxa agora mensal em formato decimal, o período são meses, capital de 1.200 e o montante a gente não conhece. Usando a terceira fórmula, montante que a gente quer conhecer, e a gente tem as outras variáveis, que são o capital inicial, essa constante 1, o I e o N. Agora fica bem fácil de solucionar. Bora lá. O montante, então, vai ser 1.200 vezes 1 mais Izinho, 0,01666. Então, quando for colocar na calculadora, coloca vários 6, porque senão pode dar algum problema lá no finalzinho da questão. Isso aqui vezes os 6 meses. Esta conta a gente vai obter que 0,01666 vezes 6 vai nos dar 0,1. Bem? Pode ser que quando você for fazer na calculadora, vai aparecer um valor como 0,099999 e assim por diante, por causa do fato de que você talvez não tenha colocado todos os 6 na sua calculadora. Então, mas aí arredondando, aqui a gente tem 0,1. Então, o montante vai ser igual a 1.200 vezes 1 mais 0,1, vai ser 1 mais 0,1, vai ser 1,1. Perfeito? 1.200 vezes 1,1 nos gera um montante igual a 1.320, ou então R$1.320, que é o resultado final aqui da nossa questão. O valor final, então, é de R$1.320. Agora, então, a gente vai para mais um exemplo, mais um exercício de um tópico, de novo, um pouquinho diferente para a gente trabalhar todos os elementos dos juros simples. Bora para o quarto exemplo. E se você chegou até aqui, não esquece, dá teu like, compartilha com seus amigos que têm dificuldade com juros simples. E se quiser, se inscreva no canal se o conteúdo está te agradando. Isso ajuda a gente a continuar produzindo mais e mais conteúdos de qualidade. E bora lá então. A gente quer saber qual é o capital inicial necessário para atingir uma determinada quantia a uma determinada taxa de juros. Então, nessa questão, o que a gente quer saber é qual o capital inicial necessário. Então, o capital inicial é aquilo que nós queremos saber. Após 10 meses, então,
10 meses, a taxa de juros simples de 2% ao mês, para obter um montante igual a R$600. Então agora a gente não tem o capital inicial, mas a gente tem um montante, e tem I e tem N. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o prazo está em meses e os juros a taxa de juros também está em meses. Então a gente não precisa fazer a transformação que a gente fez no exercício anterior. Basta colocar aqui, a taxa de juros é de 2% ao mês, em formato decimal 0,02 ao mês, um prazo igual a 6 meses, ou melhor, 10 meses, para obter um montante de R$600. Qual será esse capital inicial? Vamos embora. Vamos pegar a última das equações, pois a gente tem 3 elementos, só não tem o capital inicial. O que vai ser diferente é que a gente tem, então, montante, 600, que é igual ao capital inicial, que é desconhecido até o momento, vezes 1 mais izinho, 0,02, vezes a quantidade de meses, que são, então, 10 meses. De 0,02 vezes 10, a gente vai ter, isso vai dar 0,2, correto? Faça aí, 0,02 vezes 10 vai dar 0,2. Então, nós temos que 600 é igual àquele capital inicial, desconhecido até agora, 1 mais esse 0,2, 1,2. Perfeito? Pois 1 mais 0,2 é igual a 1,2. Bom, 600 é igual ao capital inicial vezes 1,2. Notem que a gente pode dividir ambos os lados por 1,2, ou, como tradicionalmente é ensinado, 1,2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter 600 dividido por 1,2 igual ao capital inicial. 600 dividido por 1,2 é 500. Igual ao capital inicial e, portanto, então, o capital inicial necessário para obter, após 10 meses, aquela taxa de juros, R$600, é igual a 500. Então, se a pessoa aplicar lá R$500, com taxa de juros 2%, ao final de 10 meses, ela vai obter os R$600. Joia? Beleza? Bom, então agora retomando aquele exemplo de antes. O juro gerado por uma aplicação inicial de 1.200, a taxa de juros simples de 20% ao mês após 6 meses. Porém, vamos imaginar que a gente não lembre dessa fórmula aqui. Que a gente, por um acaso, esqueceu. Não sei mais como que eu faço essa fórmula. Mas a gente lembra das últimas duas, por algum motivo. Tem como descobrir qual é o juro gerado por essa aplicação? Tem sim. Vamos lá, vamos fazer isso agora. Bom, percebam que assim como a gente não tem o juro, a gente não tem o montante agora. Como o juro é desconhecido, tem o montante é desconhecido. Mas olha só, na última forma. Tem o montante desconhecido, mas tem o capital conhecido, tem o Izinho conhecido, o N conhecido. Então, a gente pode descobrir o montante dessa aplicação. Bora lá? O montante é igual ao capital inicial, 200 vezes 1 mais a taxa, 2 vezes o N, que é 6. Nós obtemos, então, o montante 200 vezes mais 0,6 vezes 2.
Agora, o montante igual então a 1.200 vezes 1 mais 1,2. 1 mais 1,2 é 2,2. E, portanto, o montante é igual a 1.200 vezes 2,2 é 40. Joia? Bom, então agora a gente obteve o montante, mas a questão não está querendo saber qual é o montante, ela quer saber qual é os juros. Bom, agora sim, a gente tem o montante, a gente vai olhar para outra fórmula. O montante, que é 2.640, igual ao capital inicial de 1.200, mais o juro. É fácil perceber que o juro é igual ao montante menos o capital inicial. Então, reescrever isso vai ser igual ao 2.640, que é o menos o capital inicial 200. E, portanto, eu tenho aqui 40, tal qual a gente tinha visto anteriormente, mas agora a partir das outras duas fórmulas. Bacana? Então, percebam, vários jeitos de fazer a mesma questão muitas vezes. Espero que você use a que você mais se adapta, a que você mais ajusta, a que mais fica na sua memória, tá bem? Então, pessoal, esses foram alguns exercícios de juros simples. Na sequência, num outro vídeo, trabalharemos novas questões envolvendo cálculo de prazo, cálculo de taxa e questões de concurso. Fica com a gente e se inscreve aí no canal. Até uma próxima!